E aí, galerinha, espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês possam estar aí se cuidando dessa pandemia, né? Vendo aí, a gente também estando em um processo bem crítico aqui no Brasil, né? Onde o avanço da pandemia está aí meio que descontrolado, né? Eu espero que vocês possam estar aí cumprindo a risca a quarentena. É muito difícil ficar em casa, eu que o diga, né? Estamos aí esses dias em casa, mas é importante também que vocês possam estar aí estudando, focado, né? Já que para vocês o final do ano vai ter justamente um objetivo, né? Vocês sabem que o Enem aí não foi cancelado, né? E nem tampouco tem a perspectiva de ser cancelado. Segundo o nosso ministro da Educação, o Enem não é para igualar a questão social, é justamente para escolher candidatos. Então, espero que vocês possam estar aí estudando, se preparando, estudando fortemente aí para o Enem. Galera do terceiro ano, né? Hoje, justamente, o nosso assunto é dando continuidade às nossas aulas de História de Alagoas. Vocês sabem que na aula passada a gente trabalhou justamente os aspectos das oligarquias dos amigos, né? Senhor Guilherme Palmeira, senhor Suruagi e o senhor Fernando Collor de Mello. Lembrando que há 2 semanas atrás eu falei para vocês que a nossa próxima aula em História de Alagoas seria justamente sobre um grande nome da política nacional brasileira e da política do nosso estado, né? É um senhor conhecido como Fernando Afonso Collor de Mello, né? O nosso querido senador Fernando Collor. Tá bom? Então vamos lá? Vamos iniciar a nossa aula, beleza? Então, nascido no Rio de Janeiro, tá bom? No dia 12 de agosto de 1949, né? Fernando Afonso Collor de Mello, né, é formado em Ciências da Economia pela Universidade de Brasília, né, e também é jornalista profissional, tá bom? Ele faz parte aí de uma de uma das famílias mais importantes no cenário político do Nordeste, né, que é a família Mello, né? O seu pai, como a gente já sabe, foi governador e senador do estado de Alagoas, né, que é justamente o senhor Arnon Afonso de Farias Mello, né, o Arnon de Mello, e a gente já estudou um pouquinho aí sobre ele, né? A sua mãe é a dona Leda Collor, tá bom? Como vocês sabem, Collor não é alagoano, né? Collor não nasceu aqui no estado de Alagoas, Collor é carioca, porém passou toda a sua juventude, né, vivendo em 3 estados aqui em Alagoas. Em 3 estados aqui no Brasil, que foi Alagoas, né, Brasília e o Rio de Janeiro, né? Brasília justamente aí pela carreira do pai, né, que estava sempre lá em Brasília, beleza? Então, galera, e aí Collor vai justamente dar início à sua carreira política em 1979, tá bom? Quando ele ingressa aí no Arena, que era um dos partidos, né? O partido lá da ditadura, do regime civil-militar aqui no Brasil, né? E ele ingressa nesse partido e em 1979 o Collor se torna prefeito do município de Maceió, né? Collor se torna prefeito da capital do estado de Alagoas, de Maceió. Tá bom? Então ele tem aí o apoio direto do então governador Guilherme Palmeira, até porque eles faziam parte daquela oligarquia dos amigos, tá bom? Ele vai aí ser eleito, porém o Collor não vai terminar aqui o seu mandato como prefeito em Maceió, pelo fato de que em 1982 o Collor resolve, né, se candidatar a deputado federal do estado e ele vence a eleição, tá bom? E ele se torna agora não mais prefeito, mas deputado federal aqui do estado. Galera, ele vai se filiar aí justamente ao PMDB, tá bom? E ele vai ser eleito a governador do estado de Alagoas em 1989. Beleza? Então aí Collor estreia, né, aí como o grande governador aqui do estado de Alagoas em 1989. Lembrando que, né, a gente tem aí o término do processo do regime militar, né, e Collor é justamente um dos líderes políticos a aprovar também essa ideia da direta já, né, a direta já, que foi uma ideia criada pelo um deputado, o deputado Moreira, né, Moacir Moreira, né, que fazia parte do PMDB do Rio de Janeiro, né, e que pedia para que o cidadão brasileiro, para que o povo brasileiro pudesse
de novo e as urnas escolher o seu presidente, né? Então ele dá aí essa ideia, tá bom? Então o Collor, ele vai se tornar governador de Alagoas e aí ele vai ganhar o cenário nacional, né? Por quê, professor? Porque ele vai se tornar o famoso caçador de marajás, né? O Collor, ele vai ir a público, né? E vai reduzir o Estado alagoano, a máquina do Estado alagoano, cortando altos salários, né? E altos benefícios que existiam de muitos políticos dentro do nosso estado, né, e até mesmo de usineiros aqui dentro do nosso estado. E por causa disso, galera, ele vai ficar conhecido como o famoso caçador de marajás, né, e ele vai atrair para ele a atenção tanto da imprensa estadual como também da imprensa nacional. E Collor, ele passa aí agora então a ser conhecido de fato como o cara, né, e ele vai, com a ajuda da imprensa também, ele vai à mídia e ele vai cobrar, né, cerca de 140 milhões de dólares dos usineiros aqui do estado de Alagoas. Olha só que interessante. O Collor, ele não estava preocupado não em manter aquele discurso de bom moço aí como governador, tentar aliança com todo mundo, não, mas ele faz jus, né, ao seu mandato de governador e ele cobra um direito nosso, né, o direito do estado aí de Alagoas. Porém, galera, o que vai acontecer? O Collor, ele vai ganhar fama, né? Aí, lembrando que, é bom lembrar isso para vocês também, que a administração do Collor como governador do estado também não foi essa coisa toda, né? Oh, o Collor, não, né? Lembrando que no período em que Collor era governador aqui do estado de Alagoas, o SUS, né, a saúde pública aqui no estado de Alagoas era um caos, né? Ao ponto de você for procurar aí, vocês forem procurar vídeos, matérias jornalísticas, que o nosso sistema de saúde não tinha nem luva e nem máscara, tá bom? Então, assim, é bom ressaltar esses pontos aonde é necessário a gente entender, né? Então, não foi lá aquela administração toda, né? Ele chama a atenção aí em caçar os marechais, né? Em procurar trazer de volta os recursos que os usineiros estavam usando, porém, né, ele deixou muito a desejar também. Então, o que vai acontecer, galera? Como governador de Alagoas, Collor vai ser extremamente ameaçado no cargo, né? Quando eu digo ameaçado, não ameaçado, eu vou matar o Collor, não. Mas ele vai ter o governo ameaçado por duas vezes. A primeira, por uma intervenção estadual, né? Pelo fato do Collor se negar a pagar os salários, os altos salários dos marajás que existiam aqui em Alagoas, e a segunda em uma tentativa de impeachment pelo fato dele ter enxugado tanto a máquina estadual aqui em Alagoas que o estado ficou faltando muitos funcionários essenciais, né? Então, assim, ele tirou tanto o cargo das empresas públicas, né, que aí até se pensou em abrir o impeachment aí contra o próprio Collor, né? Então, o que vai acontecer, galera? Lembrando que é bom lembrar também que em 1972, né, o Collor, ele foi estagiário, tá bom, no jornal do Correio, né, o Correio do Brasil, tá bom? Então, o que vai acontecer, galera? E aí o Collor vai dar continuidade, né, ao seu processo, vai ser um governador muito bem admirado, né? A imprensa nacional e estadual está sempre em cima do Collor, até que ele resolve criar o PRN, né? Que é justamente o partido criado por ele. Então, galera, assim como ele não terminou como prefeito, ele também não vai terminar como governador do estado de Alagoas. Aí você se pergunta por quê? Porque Collor, em 1989, ele resolve, né, se candidatar à presidência do Brasil, né? E aí ele vai ter como rival principal o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? O Lula, o famoso Lula aí, o cara da Lava Jato, né? Aí, que também foi presidente do Brasil. Porém, nesse período aí, o Collor termina vencendo o Lula, tá bom? E se torna o primeiro presidente após o regime militar a ser eleito, né, por voto direto, pelo voto do povo, tá bom? Ele entra com essa ideia do caçador de marajás, né, pelo tudo que ele tinha construído aqui no estado de Alagoas, porém Collor vai se envolver em vários e vários casos de corrupção, né? E ele vai ser acusado, né, de desvio de dinheiro, tá bom? É o famoso escândalo do PC, né? O famoso
o PC Farias lá, que era o seu tesoureiro, né, o seu ministro da economia na época, ele vai ser envolvido, né? E um dos pontos centrais desse escândalo é justamente quando o Collor ele hackeia a poupança do cidadão aí brasileiro, né? Aí você vai ter todo aquele movimento no Brasil, a imprensa agora que colocou o Collor no poder é a mesma imprensa que quer tirar o Collor, aí você vai ter os jovens, os adolescentes indo pra rua, os famosos caras pintados, né? E aí vai ter uma abertura agora contra o Collor de impeachment, né? Agora ele como presidente, porém, né, infelizmente desse aí ele não vai conseguir se escapar, mas, né, como a gente já observou, como vocês podem ver, Collor era né, um grande político, né? Ele tem várias estratégias. Então o que vai acontecer? Antes de ser aberto no Senado o processo de impeachment contra o Collor, galera, tô falando 5 minutos antes de ser aberto esse processo de impeachment, Collor resolve renunciar à presidência do Brasil. Então, né, para vocês se ligarem aí, né, pra gente quebrar, o Collor ele não sofreu impeachment como a presidente Dilma, tá bom? Ele 5 minutinhos antes, ele resolveu renunciar à presidência do Brasil. E o que foi que aconteceu, professor? Né? Collor fica 8 anos ilegível, tá bom? Porém, alguns anos atrás, né, um período recente, saiu aí a decisão, né, e Collor foi inocentado de tudo, tá bom? Né? O cara foi inocentado, a justiça aqui no Brasil, eu não sei, vamos lá. E ele foi inocentado de tudo, né, que ele não foi aí responsabilizado pelo desvio de dinheiro. Beleza? Collor, porém, enfrenta esses 8 anos e volta ao cenário político, sendo senador pelo estado de Alagoas, tá bom? E hoje, até hoje, né, é senador aí do nosso estado, tá bom? Galerinha do terceiro ano, né, se cuidem, fiquem em casa, tá bom? E até mais.